Teve proposta para o Corinthians pelo Guinegão. O pessoal do meu timão trouxe essa notícia nas últimas horas, assegurando que o Corinthians recusou a ideia de o Guinegão se tornar atleta do Erzurumspor da Turquia. Esse time acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem a intenção de se reforçar. Segundo o meu timão, o Guinegão chegaria por empréstimo com obrigação de compra. Os números não foram revelados. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do Corinthians, alguém que toca o departamento de futebol alvinegro. E perguntei, e aí, quais foram as cifras dessa proposta? Quanto o Corinthians ganharia caso ele ficasse em definitivo? E a pessoa respondeu, Nicola, não houve proposta alguma. Eu falei, nem de empréstimo, nem de definitivo? Não. Vocês tiveram sondagem? Ainda não. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Dá para imaginar que o Guinegão possa estar nos planos do Erzurumspor, mas até agora o Corinthians não foi notificado. Timão que precisa de venda de atletas e vê no Guinegão uma boa oportunidade de negócio, embora bastante desvalorizado, né? Chegaram a dizer que ele teria uma oferta de 20 milhões de euros do Zenit na temporada passada. Eu disse para vocês que não acreditava. O tempo passou e as ofertas não chegaram, mas hoje o atleta é avaliado em 7 milhões de euros por ter 19 anos de idade e por frequentar a seleção brasileira de base. Guinegão que ainda nem sequer estreou sob o comando de Fernando Diniz. Temporada de 10 jogos e 1 gol marcado. Não tá. Dá para dizer que está bem longe daquilo que se imaginava por um atleta que até deixou boa impressão no time principal na temporada passada. Antes de mudar de assunto, só contar que foi registrado nas últimas horas o terceiro pedido de impeachment contra Osmar Stabile. O sócio chamado Leandro Cano entrou com esse terceiro pedido baseado em uma manifestação do Ministério Público que criticou a postura do presidente em defesa do vice-presidente Armando Mendonça naquele escândalo de camisas, né? O Stabile assinou um documento afirmando que o Corinthians não se considerava vítima dos crimes apurados contra Mendonça. E a partir daí criaram mais um impeachment. A grande verdade é que a instabilidade política se instalou no Corinthians. Depois das expulsões de Andrés, Augusto e da renúncia de Duílio para não ser expulso também, agora todo mundo está querendo causar. E isso é muito ruim para um Corinthians que já está fundado em dívidas, que tem problemas com o Transferban, que não conseguiu pagar salários, que ainda tem a pendência com o Tadieres perto de estourar, enfim, o verdadeiro caos. Roberto Firmino no Corinthians. Imagino que isso vá acontecer, mas não será por agora, apesar de o atacante ter postado um vídeo em suas redes sociais nos últimos dias treinando em meio ao período de férias com a camisa corintiana. Firmino é torcedor alvinegro declarado e já disse que tem a vontade de um dia vestir a camisa do seu time de coração para jogar. Ele tem 34 anos de idade e não será agora por causa do seu contrato com o Al Sadd. Ele se mudou para o clube do Catar no ano passado, acordo de apenas 2 temporadas. E por lá ele ganha incríveis 14 milhões e 700 mil reais por mês. É por isso que dá para descartar qualquer chance de o Corinthians contratá-lo. Timão vai depender de o Firmino estar livre no mercado e decidido a voltar ao Brasil. Tudo parece conspirar para que isso aconteça em julho do ano que vem, quando o seu vínculo com o Al Sadd terá terminado e dá para dizer que o bolso estará forrado. Só para completar, contar que a primeira temporada do Firmino em território catari foi de 33 jogos, 19 gols e 7 assistências. O Al Sadd foi campeão sem grande dificuldade do campeonato local. E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe, o atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora, o Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar para vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a 1 milhão de reais por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de 1 milhão de reais. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. E o Corinthians segue atrasando o pagamento de salários. Nessa terça-feira também não houve a quitação referente ao salário em carteira do mês passado. O que o presidente Osmar Stabile conseguiu até agora foi quitar o salário dos funcionários
aqueles com menor capacidade financeira e também com vencimentos menores. Corinthians atrasa pelo segundo mês consecutivo o pagamento dos salários em carteira, que é meio que uma praxe. O dirigente de futebol já se habituou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem, mas em carteira só se atrasa quando o problema com o fluxo de caixa é muito grande. E é assim que tem acontecido no Corinthians. Por trás desses atrasos, há uma necessidade urgente de encontrar grana para fazer um pagamento de mais ou menos 35 milhões de reais ao Tadieres pela compra do Rodrigo Garro. O prazo havia acabado na semana passada, o presidente do Tadieres concedeu ao Corinthians um novo prazo, que se encerrou nessa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, procurei o Stable para saber se ele havia feito a quitação, ainda não obtive resposta. Corinthians que, se não pagar, vai ter mais um transfer ban contra si, se juntando aos de Martinez e Charles, e vai ver essa dívida de 35 milhões de reais saltar para pelo menos 43 milhões de reais. O que você pensa sobre todas as finanças alvinegras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos falar do Coringão? Meus amigos, ontem eu trouxe uma notícia importante para vocês. O Corinthians, enfim, recebeu a última assinatura, né, para fazer o pagamento e concluir, né, o empréstimo bancário que fez para quitar a dívida relacionada a Rodrigo Garro com o Tadieres. Faltava uma assinatura, essa assinatura ontem, né, chegou, foi bastante comemorada no Parque São Jorge. O Corinthians teve dificuldades, a diretoria corintiana entende que a oposição, enfim, atrapalhou também, porque as notícias, né, ruins saindo do Corinthians acabaram fazendo o banco ficar um pouco temeroso, recuar um pouco na questão se ia fazer um empréstimo ou não, e o Corinthians conseguiu aí um empréstimo de 1%, né, ao mês, para pagar a situação do Rodrigo Garro. Não tem jeito, né? Não tem jeito, isso ou faz o empréstimo, né, ou não paga, porque o Corinthians tá sem grana, né? O Osmar Stabile prometeu, o presidente do Corinthians, que não vai antecipar receitas de 2027, de televisão, de cotas, nada, tá? Isso já é uma notícia boa, mas alguns empréstimos, né, teriam que ser feitos, esse é um deles, relacionado ao Tadieres. O pagamento vai ser feito hoje ou no mais tardar na segunda-feira, né, porque depende muito de transferência, quando que o banco paga, né, quem já fez empréstimo, enfim, sabe como é. Então, assim, já está tudo assinado, o Tadieres já assinou a parte dele, o Corinthians também, o banco também, está tudo resolvido. Agora é só o dinheiro cair na conta. Ou cai na sexta-feira, como é sexta-feira, né? A gente às vezes sabe que tem esse problema, ou cai na segunda-feira no mais tardar. Mas agora é algo que eu estou cravando para vocês, porque até então as informações que tinham sobre isso era que o Corinthians tinha um prazo, tal. Enfim, agora não, é a primeira vez que você está ouvindo que o Corinthians prometeu pagar, tá? Então vai pagar aí o Tadieres. Cara, é mais uma dívida vergonhosa deixada pelo Augusto Melo. Não podemos esquecer disso. Eu acho que muita gente esquece disso, muita gente esquece mesmo, esquece muito, e fica focado somente, né, em criticar o atual presidente, que tem os seus erros, tem os seus acertos, mas ele não é o culpado pela dívida com o Rojas, pela dívida com o Félix Torres, pela dívida com o Rodrigo Garro. Só aí nós estamos falando de 150 milhões de reais. Você imagina né, o que o Corinthians poderia fazer com essa grana, né, se não tivesse que ficar pagando dívidas do passado. E eu espero que o Osmar Stabile, quando deixe o Corinthians, também não deixe, né, heranças malditas como, né, os ex-presidentes deixaram, né, principalmente aí o Augusto Melo. O Duílio também deixou, mas principalmente o Augusto Melo. Então a situação vai ser paga, agora o Corinthians se prepara para pagar o caso Martinez, que é um valor menor, né? Não é tão menor assim, mas é menor. Estamos falando em 12 milhões de reais, e agora é pagar o Martinez, se livrar do transfer ban e ir para cima dos reforços, tá certo? Vamos falar de reforços. Hoje um perfil, já faz alguns dias, né? Meu amigo Rodrigo me mandou um perfil, que é um perfil de notícias do Palmeiras, né?
de que o Corinthians, esse perfil diz que o Corinthians está negociando, está tentando a contratação do Arthur do Grêmio, jogador que pertence à Juventus da Itália, né? Está emprestado, né, ao Grêmio, né? Deixa eu ver até quando aqui é o empréstimo, né, do Arthur, né? Só para a gente, né, entender. Estou vendo a matéria do GE, bastidores, o que pesou para Arthur sair do Grêmio, né? Deixa eu ler aqui, ó, o desejo do Grêmio e Arthur era de uma permanência, mas os números colocam fim à segunda passagem do volante pelo clube. Conforme apurou o GE, a questão salarial foi o principal entrave da negociação. O jogador da Juventus da Itália tem contrato de empréstimo até dia 30 de junho, quer dizer, até dia 30 agora, tem mais 11 dias de contrato e o empréstimo não será renovado. O Grêmio ofereceu o salário de 1,5 milhão para o Arthur, o mesmo que já recebia, para mantê-lo até dezembro de 2028, tá? Que seria aí a prorrogação do empréstimo. A proposta foi oficializada na última sexta-feira. O atleta, por outro lado, esperava valores na casa de 2,5 milhões, além de 3 anos de contrato. Arthur buscava a saída da Juventus sem custos para o Grêmio. Estava disposto a abrir mão dos 4 milhões mensais que tem a receber até junho de 2027, período do contrato com os italianos. Por isso acreditava ser justo o aumento salarial e o tempo maior de vínculo, tá? Em nota publicada no site oficial, o Grêmio reconheceu que não houve acordo financeiro. Enfim, aí ele se despede aqui: em diversas ocasiões manifestei meu desejo de continuar vestindo essa camisa, mas infelizmente não conseguimos encontrar uma solução. Olha só, eu conversei com pessoas dentro do Corinthians sobre o Arthur. Foram com algumas pessoas, não foi uma pessoa. Uma não gosta do futebol do Arthur, mas ela me disse o seguinte: o Marcelo Paes é o tipo de jogador que o Marcelo Paes gosta. Nós estamos falando de um jogador que já tem, né, já não é um jovem, né? Já não é um jovem. Antes de eu dar minha opinião e trazer informação, só lembrando que o Arthur, né, já é uma informação também, ele tem 23 jogos, né, na temporada, marcou um gol, e ele tem 10 jogos pelo Brasileiro. Então ele pode se transferir para um outro clube e jogar o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele tem um jogo, né? Campeonato Gaúcho não interessa, a Sul-Americana pra gente também não interessa, são 4 jogos. Então, se o Arthur, né, que se chama Arthur Melo, né? Arthur Melo, jogador de 29 anos, se ele for contratado, né, seja pelo Corinthians ou por qualquer outra equipe, ele pode jogar aí os campeonatos. O Corinthians seria interessante porque poderia jogar Brasileiro, poderia jogar Libertadores, né? E, enfim, não teria problema nenhum, né? Só a Copa do Brasil, né? Que ele não poderia atuar, que atuou um jogo, mas Brasileiro e Libertadores poderia. Então, só para trazer aqui as informações, né, relacionadas ao Arthur, uma fonte não gosta, acha um jogador muito lento, foi essa que ela me disse isso, um jogador, né, tem um perfil muito parecido com o do Michael, na avaliação dessa minha fonte, mas ele diz que é o tipo de jogador que o Marcelo Paes adora, né, veterano, de toque de bola, enfim, então a gente tem que aguardar. Eu não consegui confirmar que há negociações do Corinthians com o Arthur, então eu, Samir Carvalho, não estou aí, né, negando nem confirmando a informação, tá? Eu trouxe mais até para a gente debater e para vocês me falarem se vocês acham um bom jogador ou não. Cara, eu vou falar um negócio para vocês em relação ao Arthur. Eu não gosto. Eu analisei bem o Arthur já nos últimos anos, nos jogos contra o Corinthians, principalmente, quando recentemente agora, cara, o Arthur começou os 15 minutos iniciais lá na Arena Grêmio, mandando no jogo, meu irmão. Mestre, jogando muito. Só que ele não aguenta.
O Arthur não aguenta mais. O Arthur realmente é um Michael, e não sei se não é um Michael piorado no sentido de marcação. A gente teve muita liberdade naquele jogo, vencemos por 3-1, muito por conta da falta de pegada do Grêmio no meio-campo e muito por conta do Arthur. Ele não aguenta. Então nós vamos ter mais um jogador que não tem intensidade, teríamos, né? Não tem informação de negociação, tá, gente? Por favor, né? Não tem informação da negociação, tá? Não preciso forçar a barra aqui. Eu só fui checar, uma fonte disse que não gosta e a fonte deu a opinião dela, que é o tipo de jogador que o Marcelo Paes gosta. Essa fonte não falou que o Marcelo Paes gosta e tá indo contratar. Então deixar isso bem claro, tá bom? Porque eu não preciso forçar, as informações que eu tenho são verdadeiras e que eu apurei, né? Não estou dizendo também que não possa ser verdade, só estou dizendo que eu não tenho ainda a informação. Mas eu acho legal pro debate. Porque é um jogador, tem o meu amigo Léo, que tá sempre aqui no chat com a gente, ele adora o Arthur e queria o Arthur no Corinthians, né? Enfim, então eu sei que tem muito corintiano que tá vendo esse vídeo agora, que tá torcendo para que seja verdade, que isso venha acontecer. Eu não vou perder, eu não vou perder a razão, entre aspas, porque não vou me contradizer, porque eu vivo pregando saúde física, intensidade, velocidade, pegada no meio-campo, marcação, saída. Cara, o Arthur não é esse jogador. Ia melhorar o toque de bola, ia melhorar muito. Agora, se vender o Bidon, se vender o André, beleza, o Bidon também tem a intensidade do Arthur, não mudaria muito, né? O problema é salário, vocês viram aí. Ele quer 2,5 milhões. Não, pelo amor de Deus. Se ele não aceitou 1,5 milhões no Grêmio, por que ele aceitaria 1,5 milhões no Corinthians? Só se o Corinthians fizer a burrada de me pagar 2 milhões para esse cara aí. Que ele quer 2,5, fecha 2. Então, esquece Arthur. Esquece Arthur. Eu acredito. Eu não acredito que seja verdade. Eu apurei, não consegui confirmar. E não acredito que seja verdade por tudo isso. É um jogador sem intensidade, jogador caro. Pô, pagar 1,5 milhões pro Arthur, cara, é a mesma coisa que você pagar 1 milhão pro Alan. Entendeu? Que o Arthur é um pouquinho melhor que o Alan, então vai pagar 500 mil a mais. Então eu não traria de jeito nenhum o Arthur, tá certo? Ponto. Não sei se é verdade, não tenho informação, não confirmei, não quero. O Carlos Vinícius é verdade. Existe sim o interesse do Corinthians e do Carlos Vinícius, tá certo? Ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano e eles não sentaram para renovar esse contrato. O Carlos Vinícius seria uma baita contratação, porque a bola não chega para o Carlos Vinícius no Grêmio, não tem lá jogadores de criação, né? E ele tem um monte de gol. Cara, é um absurdo que esse rapaz faz de gols. Então é um cara que interessa ao Corinthians, esse eu confirmei, interessa ao Corinthians. O Corinthians tem uma ótima relação com os representantes do Carlos Vinícius, só que está muito cedo ainda e seria para 2027. Esse o torcedor corintiano pode ter esperanças. É um jogador que pode ser o centroavante do Corinthians em 2027. Tá muito cru, tá muito cedo ainda, mas pode pintar no Coringão, tá certo? Então, da dupla do Grêmio, o Carlos Vinícius eu confirmo muito, e tem a minha aprovação. É um cara que quis jogar no Corinthians, entendeu? É isso. Baixou o salário para jogar no Corinthians, queria muito, e ainda tem essa vontade de defender o Coringão. Tá lá no Grêmio, agora vamos aguardar, tá bom? Ó, o prefeito de Nova York vai ser homenageado pelo Corinthians, né? Porque ele acabou num programa dele lá nos Estados Unidos falando muito bem do Sócrates, né? E da luta, né? Do Sócrates, do Corinthians, né? Em relação à ditadura militar, aquela coisa toda, né? Na época, enfim. E o Corinthians vai enviar, através do Casagrande, né? Uma camisa, enfim, alguns dizeres lá, né? Uma camisa do Sócrates, né? E homenagear lá o prefeito de Nova York. Acho que o Corinthians tem que fazer isso, tem que fazer barulho lá fora, é muito importante. Todo barulho lá fora é importante. Para o marketing que não trabalha, né? O marketing que trabalha pouco, que não trabalha no sentido que não sabe trabalhar. Fazer alguma coisinha.
Eu acredito que isso aí deve ter sido até a ideia do Osmar Stabile, algum diretor. Não acredito que venha do marketing essa ideia. Eu não acredito no marketing do Corinthians. O marketing do Corinthians é uma vergonha. E aí o Osmar tem culpa nisso, né? Porque por que ele não muda esse marketing? Não é? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!